Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos de volta nessa terça-feira, porque tem notícia, né? Tem apuração aqui do tio, novidades para vocês sobre escalação do Fluminense para sexta-feira, envolvendo o setor defensivo e o setor de ataque também. Tem novidades apuradas sobre 2 jogadores que são dúvidas para esse jogo da próxima sexta-feira. Você vai saber primeiro aqui no canal Ilan FC e vai saber também sobre a molecada de Xerém, né? Porque tem 3 jogadores campeões brasileiros sub-17 que estão treinando com o grupo principal. Podem ser novidades no time do Mano Menezes contra o Internacional sexta-feira? Quer saber? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, tá de bobeira aí, tá dando mole. Seja um dos 55 mil a caminho dos 60 mil inscritos. É de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e do like também. O like também me ajuda demais se você curte o meu trabalho. Se você quer me dar um apoio sem gastar nada, é só largar o like e se inscrever se você não está inscrito ainda, né, galera? Muito obrigado. É tudo de graça, tudo 0800. E vamos começar com a nossa resenha, gente. Sexta-feira, Internacional e Fluminense, jogo importantíssimo, depois do Fluminense dar o mole que deu contra o Grêmio, sofrendo gol no finzinho, agora vai enfrentar os outros gaúchos, né? O outro time gaúcho, o Internacional, e com meio time reserva, porque a gente já sabe, Mano Menezes está sem 6 jogadores suspensos, desfalcam o time, são eles, vamos lembrar de cabeça aqui, Fábio, Felipe Melo é o único que foi expulso desses 6 aí, tá? Os outros 5 são por terceiro cartão amarelo. Fábio, Felipe Melo, Thiago Santos, portanto, sem 2 zagueiros, sem Ganso, sem Arias e sem Cauã Elias. Portanto, 6 desfalques, 6 jogadores ausentes, é meio time fora. O Mano está se virando para montar o quebra-cabeça. Uma das possibilidades mais fortes ali de entrar no ataque, no lugar do Cauã Elias, claro, né, é um jogador que fez história, inclusive, contra o Internacional. Está aí na matéria do Netflu. Próximo adversário, o Inter é uma das maiores vítimas de Cano pelo Fluminense. O argentino tem um ótimo retrospecto contra os gaúchos. O Cano vinha há meses sem marcar, conseguiu fazer um gol salvador contra o Atlético Paranaense, né, no penúltimo jogo do Fluminense. Entrou de novo contra o Grêmio já no fim do jogo, não foi bem, nem praticamente pegou na bola, mas o Cano tem grande chance de ser titular sexta-feira, principalmente, óbvio, pela ausência do Cauã Elias, que está suspenso. Gente, olha aqui os números que o Cano tem contra o Internacional. As grandes atuações dele foram na semifinal da Libertadores, né, como a gente lembra, na virada lá no Beira-Rio, na campanha do título inédito. O Flu duelou com os gaúchos na semifinal e o argentino foi responsável por anotar 3 gols em 2 jogos. 2 no Rio, no empate em 2-2, e mais um lá, Salvador, além do John Kennedy fazer o outro gol, na vitória por 2-1. O goleador também marcou contra o Inter em julho do ano passado pelo Brasileiro. O time gaúcho está na 3ª posição de maiores vítimas de Cano, ao lado do Corinthians, São Paulo, do Volta Redonda e do Audax. Até hoje, o time que mais sofreu nos pés do Cano foi o Flamengo, seguido pelo Olímpia. Então, olha, gente, gols do Cano pelo Fluminense contra o Inter. Aquele 2-1 na semifinal da Libertadores, teve um gol. Depois, no 2-2, no jogo de ida, ele marcou 2 no Maracanã. E numa vitória em 2023, pela 14ª rodada do Brasileirão, ele marcou um gol na vitória por 2-0. Quais são as maiores vítimas do Cano pelo Fluminense? Flamengo, né? Normal, né? Levou 7 gols de Germán Cano, nada menos que 7 gols. Olímpia, 5 gols. Corinthians, São Paulo, Inter, Volta Redonda e Audax, 4. Vasco, 3. Portanto, acho que se faltava algo para credenciar, para aumentar as chances do Cano ser escalado contra o Internacional, não falta mais. Não consigo muito ver Mano Menezes escalando John Kennedy, que também foi bem contra o Internacional no jogo da volta lá na semifinal no Beira-Rio, na Libertadores, mas a fase do John Kennedy eu acho que não credencia estar acima do Cano nesse momento. Cano que hoje é reserva do Cauã Elias, né? Para um cara do tamanho dele na história do Fluminense, já não é pouca coisa. Mas eu acho que entre os dois, se o Kennedy estivesse melhor do que o Cano, mas os dois estão mal no ano. Então, entre os dois, vejo com muito mais probabilidade o Cano sendo escalado pelo Mano Menezes como titular nesse jogo, com a ausência do Cauã Elias, e o Arias também está fora, né? Ele vai ter que escolher um parceiro para o Cano, se o time jogar com 2 atacantes só. E aí eu acho que o favoritismo é todo para o Keno,
podemos ver reeditado no ataque do Fluminense o ataque da Libertadores, né? Cano e Keno, sem áreas. E aí é muito provável que o Mano venha com um meio-campo com 4 jogadores. Creio eu que Bernal, Martinelli, Nonato e Lima são os favoritos nas vagas do meio-campo, já que Ganso também está suspenso. Dureza, né, gente? Pois é, mas eu tenho novidades sobre a escalação, sobre as possibilidades de escalação para o jogo de sexta-feira. Há muitas dúvidas, né? Quem que o Mano pode escalar aqui, acolá, ou não. Enfim, há uma série de possibilidades do que o Mano pode ou não fazer. Por exemplo, será que o Mano pensa em utilizar algum dos meninos que conquistaram na última sexta-feira o Brasileiro Sub-17 pelo Fluminense? Sim, porque essa semana estão treinando com o grupo de cima 3 jogadores que vieram do Sub-17. O meia Riquelme Felipe, o atacante Isaac, que não é o Isaac que já joga no time de cima, é o outro Isaac do Sub-17, e também o volante Wallace Davi. Esses 3 estão lá, Isaac, Riquelme e Wallace. Estão, sim, treinando com o time principal, mas não estão ainda oficialmente integrados a esse time principal e, a princípio, não serão sequer relacionados para o jogo de sexta-feira. É impossível que algum deles seja relacionado? Não é impossível, mas não é provável. Eles, a princípio, estão completando o treinamento do Fluminense, pelo menos nesse primeiro momento, né? Inclusive porque essa semana o Fluminense ficou sem alguns jogadores que foram cedidos, digamos assim, ao time sub-23, ao time de aspirantes, incluindo Vitor Hugo, né, o queridinho do Mano Menezes, trazido por ele, contratado por ele, a pedido do Mano e do auxiliar do Sidney, que veio do Cascavel, da reserva do Cascavel, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo já foi parar nos aspirantes e ontem, inclusive, perdeu o pênalti e foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. Que papelão, hein? Que fase, meus amigos. Pois é, então os 3 meninos do Sub-17, a princípio, não estão integrados para serem imediatamente utilizados. Infelizmente, para mim. Eu gostaria que já estivessem, de fato, oficialmente integrados e que já aparecessem no jogo contra o Internacional. Bom, tem outras novidades em relação a outros 2 jogadores. Primeiro, Kevin Serna. Esse jogador que se machucou no início de outubro, tem um pouco mais de um mês, está completando um mês da lesão dele. Tinha uma previsão de ficar fora 1 mês e meio a 2 meses, lesão muscular, mas já está treinando. E a novidade que eu tenho sobre ele hoje, né, o GE deu uma informação de que, a princípio, ele só deve estar disponível depois da data FIFA, que começa na próxima segunda-feira, daqui a 6 dias. Mas a informação que eu tenho é que o Serna treinou, por exemplo, hoje, nessa terça-feira, em período integral. Bom, e daí muda o quê, Ilan? Ele tem possibilidade de ser relacionado para o jogo contra o Internacional? Tem possibilidade. Depende da recuperação dele de hoje para amanhã, de como ele treinar amanhã. Então, existe a chance, sim, do Serna já ser relacionado, já viajar para o jogo contra o Internacional. É certo? É provável? Não. Mas existe, sim, a possibilidade dele estar presente lá no Beira-Rio, já voltando, talvez muito antes da hora, contra o Inter. E mais uma notícia apurada aqui por mim em relação à zaga do Fluminense, porque o Fluminense vai ter Thiago Silva, que já jogou contra o Grêmio, né? Ainda um pouco inseguro, voltando de um longo período de recuperação das dores no calcanhar, mas jogou contra o Grêmio e está treinando normalmente, full time, né? Completamente integrado, completamente já confiante, digamos assim, para o jogo da próxima sexta-feira. Então, Thiago Silva é certo na partida contra o Internacional. Mas o problema é o companheiro de zaga dele, porque Thiago Santos levou o amarelo no jogo contra o Grêmio, está fora, o terceiro amarelo. Felipe Melo foi expulso, está fora. Então, as opções do Mano Menezes hoje são Antônio Carlos, Manuel e seria o Ignácio. Por que eu estou falando seria? Porque o Ignácio, depois de voltar de cirurgia, reapareceu, mas na última partida já estava fora novamente da relação porque sentiu o joelho. O que eu apurei sobre o Ignácio, né? Porque há a expectativa de que ele esteja novamente disponível para esse jogo agora de sexta-feira, depois de dores leves no joelho e tal. Ignácio estava hoje, por exemplo, na academia, não treinou com os demais jogadores e já está fora do jogo de sexta-feira. Não tem nenhuma possibilidade do Ignácio jogar ou de ser relacionado contra o Internacional. Ele não viaja, portanto, para Porto Alegre e aí reduzem-se as chances para a zaga. As chances não, as possibilidades, as opções para a zaga. O Mano vai ter que escalar Thiago Silva necessariamente ou com Manuel ou com Antônio Carlos. É isso que ele tem para a zaga do Fluminense, a não ser que ele improvise alguém, bote o Felipe Andrade, por exemplo, que já jogou ali. Mas as opções reais dele hoje são Manuel e Antônio Carlos. Um desses dois
vai ser titular com o Thiago Silva na zaga, já que ele não tem Thiago Santos, já que ele não tem Felipe Melo e não tem Ignacio, a notícia que eu estou trazendo aqui para vocês, que está fora do jogo contra o Internacional. É muito desfalque, amigo, vai ter que dar tudo muito certo lá, vai ter que ser o jogo da vida para o Fluminense voltar com uma vitória contra o Internacional lá no Beira-Rio. Mas não seria a primeira vez, e o Fluminense é o time de quem acredita, né? Vai ter que acreditar demais e conseguir realizar demais agora nessa reta final para não passar tanto aperto. Tá bom? Notícias de agora, larga o like, se inscreve no canal, comenta e a gente se vê. Valeu!